Top 7 criptomoedas de primeira camada que, na minha opinião, tem um potencial muito grande de crescimento. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai trazer blockchains que basicamente funcionam como as principais infraestruturas do mercado. Aliás, blockchains como um todo são as principais infraestruturas do mercado cripto. Nem todas estão, digamos que, na grade das principais do mercado, como, por exemplo, Ethereum, Binance Smart Chain, Cardano, Avalanche ou Solana. Bom, eu vou trazer aqui uma lista de ativos que, na minha opinião, tem um potencial de multiplicação de market cap gigantesco. E o objetivo desses 7 ativos aqui especificamente é alcançarmos no contexto geral, ou seja, aplicando neles uma capitalização, uma exponencialização de pelo menos 1000%, ou seja, fazer pelo menos 10 vezes. Apesar que tem ativos aqui nessa lista que teriam aí o potencial para fazer a multiplicação, a exponencialidade de preço bem maior que isso. Antes, é claro, de entregar todo esse conteúdo primeiramente, eu vou pedir para que você deixe, é lógico, o like, nos ajude a continuar crescendo no YouTube. Eu também vou pedir para que você nos ajude compartilhando esse vídeo com uma pessoa, para que ela também possa aprender sobre o mercado cripto e também, lógico, sobre esses ativos. É claro que antes da gente começar, eu vou deixar essa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você sempre faça o seu próprio estudo. Pessoal, o objetivo aqui da gente é fazermos alguns estudos a respeito de potencial de multiplicação de mercado. Nos últimos grandes ciclos, basicamente se despontaram ali em topo de mercado blockchains de primeira camada. É lógico que de vez em quando a gente tem um aplicativo descentralizado. O que são aplicativos descentralizados? Por exemplo, uma Uniswap, que é uma corretora descentralizada, ela é um DEP, um aplicativo descentralizado. Exemplo, um game tipo AXS, Axie Infinity, que tem um token AXS. Ele é um aplicativo descentralizado, uma Lido DAO. Isso é um aplicativo descentralizado. Os aplicativos descentralizados, eles estão rodando normalmente ou em cima de uma blockchain de primeira camada ou em cima de uma blockchain de segunda camada. Fato que, na maioria das vezes, nos faz entender que neste exato momento, a minha opinião é que ainda devemos olhar para as grandes infraestruturas, ou as que já estão consolidadas dentro do mercado, ou aquelas que estão, óbvio, em fase de consolidação. Por isso eu separei aqui 7 blockchains de primeira camada que, na minha opinião, tem uma oportunidade gigantesca no quesito preço, relação, potencial de crescimento. A gente tem uma série de outros ativos também de primeira camada, por exemplo, que poderíamos colocar nessa lista. Nessa lista aqui, exemplo, Cardano. Cardano tem um poder de exponencializar o seu preço bastante, tá? Mas só que eu não coloquei Cardano aqui nessa lista. Por exemplo, só para explicar, não coloquei Polkadot e Cosmos. Por quê? Polkadot e Cosmos se encaixam no conceito de blockchain de camada zero, porque são infraestruturas abaixo das blockchains de primeira camada. Então, a gente separou aqui uma lista, mas não quer dizer que porque um ativo não necessariamente não apareceu nessa lista porque ele seja ruim. Não, só simplesmente para mim, para o meu conceito, digamos que um top 7 interessante para se trazer aqui são esses. E aí a gente separou basicamente o seguinte: ativos que já têm uma boa consolidação, meio que para fazer uma proteção, outros ativos que estão, digamos que, em fase meio de tabela e outros mais iniciais que teriam a possibilidade de dar mais exponencialidade de mercado. Todos os protocolos que a gente vai trazer aqui já estão construindo e desenvolvendo bem seus ecossistemas, por isso nós vamos trazer cada um deles a partir de agora. Primeiro ativo que a gente traz aqui é um ativo que se destacou bastante aí no bear market por conta da crise que viveu lá em novembro de 2022 e a forma como se recuperou, que é Solana. O token de Sol está custando aí aproximadamente $62, com um market cap de aproximadamente 26 bilhões de dólares. Bom, se você parar para dar um estudo sobre Solana, você vai ver diversas pessoas aí dizendo que Solana provavelmente vai atingir a marca dos 500, dos 600, dos $700. Considera isso? Não considera? Gente, eu costumo trazer para a minha realidade. Antes da gente pensar em qualquer número, porque, mais uma vez, eu venho falando isso constantemente nas últimas semanas, é muito fácil a gente chutar um número. Solana vai chegar a $1000. Tá? Mas qual é o embasamento que a gente poderia ter para isso? E aí, para a gente fazer esse cálculo de forma mais simplificada e mais estratégica, a gente tem que considerar 3 coisas. Potencial de crescimento de market cap em relação à dominância do mercado. Segunda coisa que a gente tem que analisar é o quanto o próprio market cap terá potencial de chegar. Exemplo, eu vou dizer que, sei lá, o Bitcoin vai bater $2 milhões. A que
ponto nós precisaríamos chegar em termos de valor total de mercado para o Bitcoin chegar a 2 milhões de dólares. Salvo engano, eu acho que pelo market cap que nós temos hoje versus circulante, o Bitcoin precisaria ali chegar a uma média, acho que de 8 trilhões de dólares, acho que é 8 ou é 12 trilhões de dólares, depois a gente faz até essa conta. Então, eu particularmente não acredito que o Bitcoin agora consiga chegar a esse market cap. Então, a gente faz essa correlação para que a gente possa chegar a um número mais, digamos que pensável. É muito difícil a gente dizer a quanto será realmente a performance do mercado. A minha especulação é que tenhamos um market cap total das criptomoedas entre 7 a 10 trilhões e dentro de cada uma dessas análises a gente vai correlacionar justamente com isso. Vamos começar então aí falando necessariamente sobre Solana. Para a gente poder então chegar a um número realmente possível para Solana especificamente, a gente primeiro analisa o seguinte, Sol.D, que é a dominância de Solana dentro do mercado cripto. Atualmente, Solana tem aí uma dominância de 1,88 com um topo histórico lá de quase 3%. Vamos pressupor, então, que Solana consiga voltar a uma dominância de 3% do market cap. Quando a gente pega 3%, nesse caso, eu vou trazer o paralelo para o cenário mais otimista que eu tenho do mercado, que seriam ali 10 trilhões. Quando a gente pega esses 10 trilhões, nós precisamos analisar uma segunda coisa. O supply de Solana, ele continuará aumentando. Na minha projeção, é muito provável que nós tenhamos ali pelo menos entre 510 a 530 milhões de tokens em Solana até dezembro de 2025, que é quando eu acredito que potencialmente estaríamos alcançando esse topo histórico do mercado. Então, considerando um supply, eu vou aumentar aqui aproximadamente 80 milhões e considerando um supply de 500 milhões de tokens de Solana, nós vamos pegar aí 3% do total do market cap. Por quê? Se no topo histórico, e se ela somente alcançar a região de topo histórico de dominância de mercado, o topo histórico dela ali perto dos 3%. A gente pega então 3% de quanto? De 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares, 3% é equivalente a 300 bilhões. Então, nesse quesito, Solana teria realmente aí potencial para superar, inclusive, mais de 1000% ainda de valorização, se ela alcançar esses 3%. Bom, nesse parâmetro, nós pegamos aqui, então, necessariamente os 300 bilhões de dólares, que seria o market cap em potencial que ela poderia chegar nesse contexto, dividido aí por aproximadamente 500 milhões de tokens. Lembrando que essa inflação pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, por conta, óbvio, do próprio modelo de consenso da rede, que é Proof of Stake. Nesse caso, teríamos aí um ativo que teria o potencial de chegar próximo da casa dos 600 dólares. Nesse caso, vale lembrar que você precisa fazer a correlação com tanto inflação de preço, inflação de tokens, quanto, óbvio, a própria dominância de mercado. Por quê? Pode ser que a Solana desponte e vá muito mais. Pode ser que ela chegue aí a 4, 5% de dominância. Pode ser que ela chegue a 2,5%, né? Pode ser que ela tenha uma retração, mas o market cap expande. Então, esses valores são importantes serem correlacionados. Então fica aí o nosso primeiro protocolo. O segundo protocolo que eu vou trazer aqui para vocês tem feito aí movimentos também bem exponenciais nas suas últimas semanas por conta de parcerias que são importantes para a integração dele, digamos que a nível institucional. Diversas plataformas bancárias estão de alguma forma se integrando às soluções que são trazidas nessa blockchain, que é a rede Avalanche. Avalanche tem aí um preço por token de aproximadamente 21 dólares, quase 22 dólares, aí 21,8, com um market cap bem mais barato em correlação com a Solana, que é de quase 30 bilhões. Nós temos aí um market cap de aproximadamente 8 bilhões de dólares, um número de tokens de 365 milhões no circulante. Nesse parâmetro aqui especificamente, a gente também vai pegar a dominância de Avalanche, aqui a gente pega Avax.D. O Avax.D no topo histórico, na sua região de topo histórico, chegou a uma máxima de aproximadamente 1,33%. Nesse quesito, a gente vai fazer uma correlação um pouquinho menor, porque atualmente está com a dominância de mercado de aproximadamente 0,5%. Vamos pressupor também que ela conseguisse chegar aí a aproximadamente 1% só de dominância. Mais uma vez, no paralelo ali com os 10 trilhões de dólares, nós teríamos um ativo que teria o potencial de chegar a próximo do market cap de 100 bilhões de dólares. Vamos lembrar também que muito provavelmente nós veremos a inflação desse token dentro do mercado. Então, nesse quesito, é importante estarmos atentos a isso. Vamos olhar aqui então no Price Action
e fazer o cálculo até que preço avalanche poderia chegar no bull market. 21 dólares aí atualmente, quase 22 dólares aí por unidade, 365 milhões de tokens no circulante, um supply máximo ali de até 720 milhões, com um supply total de 433. Vamos mensurar também um aumento aí de mais 40 a 50 milhões, onde ela chegasse ali próximo dos 410, 400, e aí nesse caso vou considerar 400 milhões de tokens dentro do circulante dela. Bom, então a gente pega aí mais uma vez um market cap em potencial de aproximadamente 100 bi de dólar, dividido aí por seus aproximadamente 400 milhões de tokens. Nesse caso, nós teríamos um ativo que teria o potencial para chegar aí, sair da região de 21 dólares e quem sabe chegar até próximo dos 250 dólares, conseguindo também, assim como a Solana, entregar em potencial algo acima dos 1000% para o valor atual. Vale deixar claro que nem todos os ativos terão essa performance, porque a dominância do mercado não vai expandir para todo mundo. Tem muitos ativos que vão performar pelo crescimento do mercado, ou seja, eles vão continuar subindo o seu preço em relação ao valor atual, que é natural. Contudo, não quer dizer que a dominância dele chegará a valores extraordinários. Ou seja, pode ser que ao invés de 1000%, dê um retorno de 700%, de 800%, dê um retorno de 600%. E para isso, é claro que é necessário acompanhar todas as fases do bull market em cima de cada um dos protocolos. E mais importante do que necessariamente se posicionar é saber quando se disposicionar. E é por isso que eu te faço o convite para conhecer o nosso projeto aqui do SensoScript. No SensoScript você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo e também à nossa sala de operação, nossas salas de sinal para mercados futuros, além de um curso completo sobre mercados futuros, onde você vai poder aprender diretamente comigo e com cada um dos nossos gestores que operam junto com a gente. Nesse parâmetro, a gente também avisa quando a gente está se posicionando e se disposicionando de todos os ativos de curto, médio e também de longo prazo. Se quiser aprender junto com a gente, escaneando esse QR Code ou através dos links que estão fixados na descrição e nos comentários aí, a partir de R$ 97,90 por mês. Seguindo aí, então, para agora o nosso terceiro protocolo, e talvez seja aqui nesse aspecto um dos ativos que mais tenham segurança no quesito de desenvolvimento, porque vem se desenvolvendo muito bem, vem apresentando soluções interessantíssimas para dentro do mercado e, além disso, tem uma relação entre potencial de exponencialidade do preço versus o seu market cap extremamente interessante. Near Protocol. Esse ativo, inclusive, ele está mergulhando agora dentro do universo aí Data Availability, que deve ser aí um dos principais, ou uma das principais narrativas para o próximo grande ciclo. Bom, Near Protocol chegando aí a um market cap de 2 bilhões de dólares, voltando inclusive aí para casa dos 2 dólares, ela que conta aí com supply de circulante um pouquinho maior aí de 1 bilhão de tokens, ela vai superar agora, né, já começou na verdade a superar o seu supply total, ela passa a ser um ativo de emissão de tokens ilimitado justamente por conta de algumas mudanças no seu consenso, aliás, no seu protocolo, e em resumo, a inflação de Near não será tão agressiva. Porém, vale entender que você pode receber uma série de recompensas interessantes, tanto quanto airdrops da própria rede, dos protocolos que estão sendo construídos dentro da rede, quanto também, óbvio, do staking em cima de Near. Então, se você vai ser detentor por longo prazo desse token, eu recomendaria você entender sobre o staking de Near. Basicamente é ter uma carteira dentro do ecossistema da Near, que fica muito mais fácil de você conseguir fazer o staking. Bom, Near Protocol, vamos também olhar aqui a dominância. Nem todos os protocolos a gente vai conseguir analisar o fator dominância dentro da relação de mercado. Na dominância de Near, no seu topo histórico, hoje ela tem uma dominância de 0,14%. No seu topo histórico, ela chegou a 0,6%. Sendo prático, eu acredito que Near tem potencial realmente para ir um pouco mais além do que isso. Estamos falando, se ela chegasse hoje numa correlação preço versus market cap, se ela chegasse hoje a, por exemplo, uma dominância de aproximadamente ali quase 0,6%, com o market cap em potencial que ela poderia atingir, que eu acredito que esteja na faixa de quase 40 a 60 bilhões de dólares, ela já faria ali, óbvio, por unidade 40, 50, 60 dólares por token.
Porém, é muito provável que, diante do aspecto da construção do ecossistema, nós tenhamos o potencial de ver realmente NIA performando acima desse topo de 0,6 de dominância, quem sabe chegando até 1% de dominância. Nesse quesito, a gente vai projetar aqui não necessariamente 100 bilhões, mas também não necessariamente algo na casa dos 50 bilhões. Vamos projetar aqui aproximadamente 75 bilhões e considerar uma inflação intermediária para esse token, e a gente também vai chegar dentro desse requisito aí para NIA. Bom, especificamente aí, então, um ativo que tem 2 bilhões de market cap, considerando a evolução desse valor de mercado aí para 75 bilhões de dólares, acredito que é o potencial aí que em um cenário mais realmente atraente para o mercado, a NIA tem a potencial ali para chegar a uma dominância de quase 7% e meio, 0,7, 7% e meio. Se NIA chegar a 2, 3, 5%, quanto mais dominância, óbvio, maior será o resultado do ativo. Mas enfim, calculando aí então 75 bilhões de dólares, eu particularmente acredito que nós tenhamos aí algo em torno de 1 milhão e 100 mil tokens, 1 bilhão e 100 milhões de tokens, a aproximadamente 1 bilhão a 250 milhões de tokens. Então nesse quesito eu vou pegar aqui o paralelo divididos aí por 1 bilhão 150 milhões de tokens dentro do circulante para a gente fazer esse parâmetro do preço. E aí nós teríamos um ativo que teria o potencial para chegar a uma média de 65 dólares, dentro inclusive daquilo que eu já expecto. Venho acumulando NIR durante todo o bear market, a gente tem falado sobre isso, né? A minha principal zona de acumulação em NIR está ali próximo da faixa de 1,50 dólar, a próximo desses 2 dólares. Acredito que seja um ativo que traga aí uma das melhores exponencialidades dentro do mercado. Inclusive também vamos montar uma lista com os 7 principais protocolos dentro do ecossistema da NIA, para que você também possa entender quais são os melhores DEPs e soluções dentro da rede NIA como um todo. Então, ativo que poderia aí sair de 2 dólares para alcançar ali pouco mais de 60 dólares, já daria uma exponencialidade, algo em torno da casa dos 3.000% neste momento para a ação do preço. Bom, vamos aí agora entrar na fase onde nós temos ativos que são bons, que estão construindo bem. Esse ativo que a gente vai trazer agora, ele se encaixa quase que no mesmo padrão que a NIA, porém ele está dentro do ecossistema da Cosmos. Ele subiu bastante no valor, em termos de valor de mercado, em termos de price action. Teve um dos movimentos mais interessantes de todo o ecossistema da Cosmos. Hoje é a principal referência do protocolo em si e muito provavelmente parece que está somente no começo do seu movimento. A gente não vai conseguir aqui analisar especificamente a dominância, né, do token em relação ao mercado, porém a gente vai conseguir enxergar aí, aliás, a gente até consegue ver a dominância, mas a gente vai analisar muito mais pelo viés do price action, da ação do preço, o ativo que se chama Injective ou o token INJ, tá? Injective é basicamente uma rede de primeira camada que funciona como se fosse uma espécie de multi-chain dentro do ecossistema Cosmos. Eu até faço a brincadeira de que ela me parece ser bastante a Star Network dentro do ecossistema Cosmos. Hoje chegando aí a quase 1,5 bilhão de market cap, valendo aí 17 dólares e 58 centavos. O número de tokens é bem atraente, porque são poucos tokens em circulação, né? Não passa de 100 milhões, atualmente com 84% do supply dentro do mercado. Aqui eu vou fazer a consideração do supply inteiro, né, em circulação, então são 100 milhões de tokens. Em termos de dominância, ela tem uma dominância realmente bem modesta aqui para o mercado. Puxar aqui a INJ.D. Dominância da INJ dentro do mercado está chegando, inclusive, às suas máximas históricas de 0,1%. 0,1%. Se a gente mensurar esse negócio chegando a 0,5%, estamos falando aí que num market cap de aproximadamente 10 trilhões de dólares, ele poderia chegar a performance de 50 bilhões. Mas nesse parâmetro eu quero que vocês esqueçam isso e particularmente mensurem o seguinte aqui. Vamos dar uma olhada aqui no preço de INJ. Referencial aqui, histórico de INJ, o topo histórico dela está ali na máxima de 25 dólares. Há algumas semanas nós já estamos falando que a INJ terá o potencial aí
para muito provavelmente exponencializar esse topo histórico, quem sabe ainda antes desse final de ano, antes do final do ano de 2023, acredito que ela tenha o potencial aí de quebrar o topo histórico dela. Particularmente, a quanto eu acredito que a Engie teria potencial aí para chegar em termos de valorização, de valor de mercado. Na prática, eu acredito que ela possa alcançar aí muito provavelmente algo na faixa dos 60 a 70 bilhões de market cap. Por quê? Basicamente, o ecossistema da Engie, ele quase que revoluciona ali toda a estrutura, o funcionamento das finanças descentralizadas dentro do Cosmos. Muita informação do Cosmos passa por dentro dela. Nós temos diversos protocolos do Cosmos que estão crescendo bastante. Inclusive, a gente trouxe um vídeo aqui falando sobre o ecossistema da Cosmos. Se você quiser aprender, ele está disponível aqui no canal para você assistir. E nós separamos esse vídeo aqui também, que você pode acessar aí em cima, falando sobre as 7 gemas, ou pelo menos os 7 principais protocolos que eu vejo hoje dentro do ecossistema no quesito construção e oportunidade de preço. Minha perspectiva aí, então, para esse market cap, considerando aí, então, todo o supply, tá? É que a Engie teria o potencial aqui de chegar aí 70 bilhões de dólares, tá? Divididos aí, então, pelo market cap, pelo circulante de 100 milhões de tokens. Naturalmente, nós teríamos aí um ativo que teria a exponencialidade de mais de 700 dólares por unidade. Sendo prático, muito prático, isso aqui é um objetivo extraordinário para um ativo que hoje vale 17 dólares. O que é que na prática precisaria acontecer? Primeiro, de forma efetiva, nós precisamos de muita adesão aos produtos Cosmo, como um todo. Só que o mercado, ele carece justamente de interoperabilidade. Cosmos e Polkadot vêm com essas soluções, que essas soluções ainda não vingaram para dentro do mercado. E se isso acontecer, protocolos como Injective, ou por exemplo, para o universo Polkadot, Moonbeam, a Star Network, essas primeiras camadas, até Crush e quem sabe até Fala, podem ter valorizações extraordinárias. Hoje eu recomendo, tá, o vídeo sobre as 7 gemas da Cosmos, que vocês assistam, porque é um vídeo muito importante para isso. Na minha perspectiva, em um cenário muito mais realista em relação ao preço atual, poderemos ver aí pelo menos a Engie superando a marca dos 200 a 300 dólares por unidade dentro do próximo ciclo. Lembrando que é um ativo que em bear market chegou ali próximo dos 4 dólares por unidade. Suas mínimas, $1,50 aqui, $1,46, $1,45 por unidade. Esse ativo é de fato uma das melhores propostas dentro do mercado, né, em termos de exponencialidade. Contudo, existe ainda, óbvio, o risco sobre o ecossistema ao qual ele está interligado, que é o ecossistema Cosmos. Beleza? Vamos aí para o nosso quinto protocolo. Aliás, nosso quinto protocolo, tá? Que particularmente é um projeto que me traz uma certa desconfiança no quesito de crescimento efetivo, mas ele poderá viver algumas ondas de hype que façam ele vivenciar movimentos aí de 1.000 a pelo menos 2.000% na minha projeção. Bom, falar aqui sobre o ecossistema da Radix, tá? Tem gente que tem realmente uma crença muito mais forte sobre o protocolo em si. A Radix, ela de fato traz uma solução muito importante também para o mercado de soluções de primeira camada, hoje valendo aí 500 milhões de dólares. A Radix, inclusive, recentemente vivenciou uma onda bem interessante, onde ela sai ali de aproximadamente 4 centavos no começo desse ano, sai de 4 centavos e alcança uma máxima de 13,9 centavos. Dentro do bear market, esse ativo ainda não necessariamente andou de forma tão proeminente como a gente já viu aí em alguns protocolos. O que é que acontece na Radix? É um ativo aí que tem market caps mais expressivos, valores de tokens no circulante mais expressivos, chegando aí a 10 bilhões de tokens, e aqui é um risco, né, que é basicamente um protocolo que tem a emissão de supply máximo até 24 bilhões de tokens.
581 milhões de dólares em termos de valor de mercado. Eu acredito que esse ativo tem potencial aí para chegar próximo da marca dos 50 centavos, porque eu consigo mirar ele ali chegando entre 4, 5, quem sabe ali 6 bilhões de dólares. Em algo extraordinário, chegar à marca dos 10 bilhões de dólares seria possível? Seria possível, porém, eu particularmente prefiro ter essa perspectiva mais baixa. Na prática, talvez seja dessa lista o ativo mais arriscado de todos em termos de relação preço-possibilidade. Apesar de que realmente é um projeto que tem trazido algumas soluções bem interessantes sobre eles se dizem, né, que é a plataforma que vai radicalizar as finanças descentralizadas. Por isso, vale a pena realmente ficar atento ao protocolo em si. Esse aqui, especificamente, eu só pegaria ele necessariamente pelo price action, ou seja, pelo próprio cenário do preço dando a resposta para o mercado e não necessariamente pelos fundamentos daquilo que a gente encontra no token ou, perdão, no projeto como um todo. Vamos dar uma olhada aqui na ação do preço. A gente tem esse pico lá de março, abril na verdade. A gente está tendo um teste de quebra de linha de tendência e se esse ativo conseguir romper em breve a marca dos 6 centavos, para mim ele abre uma zona de oportunidade de compra. Particularmente eu não iria me expor nesse ativo com valores absurdos, né? Eu não ficaria... eu iria fazer uma compra pontual e deixar essa compra pontual rodar, né? Por exemplo, abrir uma posição dele de $1.000 ou de R$1.000 que seja e buscar aí, por exemplo, uma valorização de 500, 600, 700, 800, quem sabe até mesmo os 1000% sobre o token. Para mim seria algo mais, digamos que responsável para esse protocolo especificamente. Por quê? Porque, caso você não tenha assistido, a gente vai também deixar o vídeo aqui em cima. Minha carteira de longo prazo a gente trouxe recentemente. Então, como eu já tenho outros protocolos que trazem um risco, inclusive tem um próximo ativo que a gente vai falar aqui, que tem alguns certos riscos, então a gente prefere acabar ficando mais contido nessa perspectiva em cima de sair se posicionando em qualquer tipo de coisa. Nesse parâmetro é melhor se posicionar em cima de movimentos do próprio preço do que pelos fundamentos daquilo que está sendo construído. Bom, vamos aí para o próximo protocolo, que é o token da SUI, projeto que é novo dentro do mercado cripto, tá? Chegou aí no mercado há pouquíssimo tempo, né? O lançamento do token da SUI foi em maio desse ano, né? Desde então só vem fazendo topos e fundos descendentes no preço. Ativo que tem uma proposta interessante, mas qual é o risco aqui? Emissão de tokens. Para isso eu recomendo que vocês conheçam um site chamado TokenLocks. Aqui a gente consegue fazer o rastreamento especificamente dos tokens da SUI. E aqui, ó, colocando aqui SUI, você vai ter acesso aos dados e vai conseguir mensurar quando haverá os desbloqueios, porque pode ter uma pressão. Atualmente 10% dos tokens estão no circulante, né? E aí existirá aqui, ó, um desbloqueio massivo em julho de 2024. Talvez esse ativo só fique realmente interessante para holder depois de 2024, né? Depois do meio do ano de 2024. Por quê? Porque atualmente com um supply circulante de 1 bilhão, daqui até lá ele terá aí 2,4 bilhões de tokens liberados para o circulante. Isso quer dizer que para ele manter o preço dele, ele precisa crescer pelo menos uma vez e meia. Para ele manter esse preço de 60 centavos. Ele precisa aí de um market cap de 2 bilhões e meio daqui até lá. Então é um certo risco. E para a SUI especificamente, eu seria detentor do token pelo viés aí de posicionamento de swing trade ou mercados futuros, me posicionando de forma inclusive alavancada para exponencializar o ganho dela, fazendo realmente ali movimentos intrasemanais, que para mim seriam mais interessantes, mais uma vez lidando necessariamente com o price action. Vamos aqui dar uma olhada no cenário também do gráfico da SUI para que a gente possa também fazer essa parametrização igual a gente fez com a XRD. SUI gráfico do teto, contra o teto, é o SDT, gráfico semanal, ela já tem aqui uma boa definição do fundo lá na região dos 40 a 36 centavos. Agora, inclusive, nessa linha de tendência de baixa que foi rompida, faz aí muito provavelmente um movimento de consolidação de uma região de fundo que está aí próximo dos 53 centavos. Aqui está definindo aí um possível rompimento em breve. E a partir desse rompimento, talvez a gente tenha realmente uma oportunidade de abrir uma posição em cima da SUI para mirar pelo menos uma busca ali pelo topo histórico, que já daria uma valorização de aproximadamente 100% a partir desse rompimento. Chegaria ali a quase 100% aí para pelo menos buscar a região do topo histórico coincide com a região de lançamento. Daqui para frente vale manter o trade até, óbvio,
né, novos despejos dos tokens que acabam trazendo risco aí sobre a questão relação preço versus market cap. Bom, e aí para finalizar essa lista desses 7 tokens, eu trago aqui para vocês a Star Network, né, uma das minhas maiores apostas de risco dentro do mercado. A Star Network é um ativo inflacionário, chegando aí a 5,3 bilhões de tokens. Novos tokens serão emitidos. Recentemente trouxeram aí para dentro do protocolo uma atualização que queima tokens. Ela também vai funcionar como uma segunda camada do Ethereum, tipo uma Polygon, inclusive utilizando a tecnologia da Polygon. Essa segunda camada também vai queimar tokens. Mas apesar de queimar tokens e uma redução hoje, a redução caiu mais do que pela metade dos tokens da Star. Na verdade, quase pela metade ali dos tokens da Star. E, inclusive, parte desses tokens estão sendo queimados, o que é interessante. Ou seja, nós temos um ativo que está menos inflacionário e que está queimando tokens, mas ainda não necessariamente está desinflacionário, ou seja, que é quando a gente vê aí o seu supply reduzindo. Particularmente para o próximo ciclo de alta, né? Na minha perspectiva, esse ativo tem potencial realmente para chegar a algo em torno dos 2 a 3 dólares aí por unidade. Seria minhas maiores apostas visando realmente viés de longo prazo. Estamos falando aí de pelo menos uns 2 ciclos à frente, baseado naquilo que eles têm conseguido construir, não somente dentro do ecossistema Polkadot, mas no universo Star Network como um todo. Por exemplo, os caras estão construindo uma blockchain para a Sony. Os caras estão desenvolvendo games que estão atrelados ao estão atrelados à Microsoft dentro do ecossistema da Star. Inclusive, eles têm crescido muito no universo game dentro da Star Network. Então, essas apostas em termos de desenvolvimento me fazem ter uma perspectiva de que teremos muita exponencialidade desse token. E por isso, eu particularmente acredito que nós poderemos ver aí a Star Network entregando, pelo menos nesse próximo ciclo, algo em torno aí de 2.000% de valorização, chegando aí a 7 centavos. Eu acredito que a gente possa ver aí ela superando aí a marca de pelo menos $1, $1,40. Acredito que pelo menos deve fazer aí pelo menos um movimento de pelo menos 1.000% no cenário mais drástico possível. Porém, é lógico que existe o risco sobre esse projeto como um todo. Por quê? De todos os projetos, é o projeto aqui que tem, digamos que, assim como o XRD, né, um market cap um pouco mais baixo, apesar de mais consolidação dentro do mercado, mas ainda depende, primeiro, da evolução também do produto da Polkadot e, efetivamente, a sua testnet de segunda camada, que vai vir ainda para o mercado, ela precisa ser uma boa solução de segunda camada para que a gente veja exponencialidade desse protocolo. Mas são ativos, na minha opinião, que serão bem exponenciais. Fica aí a minha visão para você. Se você gostou, vê aí se já deixou o like nesse vídeo, se está inscrito no nosso canal, isso vai fortalecer muito a nossa continuidade de trabalho aqui. E também vou te fazer mais uma vez o convite para você conhecer o nosso Census Script. Ainda existem algumas vagas para a nossa mentoria individual aberta. Se você quiser conhecer como funciona a nossa mentoria, também temos aqui o link na descrição. Que Deus abençoe você e multiplique sobre a sua vida. E é só o começo. Até o nosso próximo vídeo. E fala aqui um tema nos comentários sobre qual tipo de ativo a gente deve montar uma lista, um setor do mercado que você quer ver uma lista aqui nossa no canal. Até nosso próximo conteúdo.